como eu estava dizendo, agora a lei está mudando. Então, a empresa tem um determinado tempo para poder dar o banco de horas para esse colaborador. Caso isso não ocorra, obrigatoriamente ela tem que fazer a prorrogação, ou seja, pagar em dinheiro. Alguns colaboradores são um pouco contra o banco de horas pelo fato de que não é o dia que eu quero ficar em casa. Não sou eu que escolho o dia do meu banco de horas. O banco de horas normalmente ele vem de acordo com o dia que a empresa acredite que não vai necessitar tanto do meu trabalho. Então, quem passa para mim os dias que eu vou ficar em casa é a empresa e não é de escolha minha. Mas eu abro parênteses, tá, gente? Pode acontecer aí um acordo entre funcionário e patrão, na qual cheguem a um consenso de dias que o colaborador precise e o patrão acaba concedendo essas datas. Mas na maioria dos casos é o RH que determina, como por exemplo, fez banco de horas numa loja. Quando que a loja vai dar essas folgas? Sabe que final do mês, começo do mês não é tão movimentado. Eles preferem dar nessa época onde não tem aí um período sazonal da procura de mercadorias. Acordo de compensação. Conhecido como banco de horas, o empregado poderá concentrar alguma das atividades principais num período da semana, principalmente se tem urgência nessas atividades. Porém, deverá proporcionar ao empregado a redução das horas utilizadas em um próximo dia de trabalho. Existem duas situações que pode acontecer essas horas suplementares, esse acordo de compensação. Se eu fiz, por exemplo, 2 horas ontem e não vou fazer mais, a empresa pode deixar eu hoje, entrar mais tarde. Se eu entrar às 8, eu posso entrar às 10, já abonei essas 2 horas, ou deixar eu sair mais cedo. Se eu saio às 5, a empresa deixa eu sair às 3, abonei essas horas. Se é em caso em que de repente a empresa precise de mais horas, eu posso ir acumulando horas e depois tirar em dias. Eu fiz 8 horas a mais. A empresa não vai pagar, ela vai me dar em descanso. Aí eu posso pegar um dia de folga que equivale a essas 8 horas que eu acabei fazendo a mais. Acordo de prorrogação. Este é o comum acordo de hora extra. Nesse caso, é aquele que eu estava falando para vocês, na qual a empresa paga. Ao invés de eu ficar em casa descansando, a empresa me dá em dinheiro. Que em vez da redução na jornada do trabalho normal, o empregado receberá um percentual em cima de sua hora de trabalho. Este percentual poderá chegar em 50% em dia de semana normal e 100% nos finais de semana e feriado. Este percentual ainda pode variar de acordo conforme acordos coletivos. Se eu for analisar o acordo de compensação e o acordo de prorrogação, os dois têm os lados positivos e os lados negativos. O acordo de compensação, ele tem um lado positivo que de repente eu preciso realmente de 1 ou 2 folgas e eu acabo entrando em acordo com o meu líder, que eu fazendo essas horas, depois ele me dê os 2 dias que realmente eu preciso, de repente para pagar uma viagem. O lado negativo da compensação é que se não chegar a um acordo estipulado de dias, ele pode me dar qualquer dia da semana. De repente é o dia que está todo mundo trabalhando e eu estou em casa assistindo Sessão da Tarde. O lado positivo da hora extra, da prorrogação, é que eu vou receber em dinheiro. Eu vou trabalhar e sei que vai vir uma graninha a mais no dia da folha de pagamento. O lado negativo é que se eu não souber qual é o percentual, de repente eu estou esperando que vai vir um dinheiro muito alto e nem sempre é dessa forma que condiz.
Uma coisa que as pessoas perguntam bastante, desculpa, é quantos por cento de hora extra que a empresa tem que pagar. Depende, gente. Esse é o acordo entre sindicato patronal e sindicato dos empregados. Então, precisa realmente ligar no sindicato e saber qual é o acordo que foi feito para o percentual de hora extra. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que a hora extra não pode ser menos do que 50%. Então, se de repente a empresa quiser que você faça hora extra e vai pagar 45%, vai pagar 49%, não aceite. Tem que ser, no mínimo, 50%. Com exceção de quem trabalha no feriado ou trabalha no final de semana, em casos de empresa que não fazem isso esporadicamente, tá? Digamos aí que uma loja vai abrir no domingo por causa de uma promoção relâmpago. Nesse caso, ela tem que pagar 100% para o colaborador. Ou ela vai abrir em um feriado, ela também tem que pagar 100% do colaborador. E as pessoas também ficam em dúvida sobre o que é esse 100%. Gente, o 100% nada mais é do que o dobro do valor que você ganha no dia. Então, se você ganha por dia R$30, na hora extra você vai ganhar R$60, tá? Então, usa esse percentual, ele vai variar de acordo com o acordo coletivo que foi feito entre sindicato patronal e sindicato dos empregados. Descanso semanal remunerado, chamado de DSR. Preferivelmente, o DSR deverá ser concedido ao empregado no dia de domingo, ou seja, o colaborador deverá ter um dia de 24 horas de descanso semanal. Como eu falava lá atrás, nós precisamos de um dia para o descanso físico e mental. Na maioria das empresas, esse descanso é dado no domingo. E esse domingo, se vocês pegarem a folha de pagamento de vocês ou da família de vocês, vocês vão perceber que você ganha. Você está em casa, mas você está ganhando por esse domingo. Por isso que é chamado de descanso semanal remunerado. Eu estou descansando, mas eu estou ganhando. Porém, vale ressaltar que eu só ganho esse descanso semanal remunerado se eu cumprir a carga horária de 44 horas na semana. Se eu faltar e levar atestado, eu continuo ganhando de qualquer jeito. Se eu faltar e levar declaração, eu perco, tá? A lei não permite que a declaração entre como atestado. Se eu faltar sem dar nenhum tipo de justificativa, eu também perco o domingo. Então, por exemplo, hoje, segunda-feira, eu faltei do trabalho, não levei atestado e não me justifiquei. A lei permite que desconte, então, o meu hoje, a minha segunda, e mais o domingo, pelo fato de eu não ter feito as 44 horas semanais. Vou um pouquinho mais a fundo. Digamos que eu falte em um dia que haja feriado na semana. Digamos que exista um feriado numa sexta-feira. Vamos colocar aí sexta-feira santa, gente, né? Normalmente cai sempre na sexta. Então eu faltei, tenho feriado na sexta-feira santa e no sábado eu faltei. O que acontece? A lei também permite que, então, o RH, o departamento pessoal, desconte o sábado que eu faltei, a sexta-feira do feriado e mais o domingo. Toda vez que tiver feriado na semana que eu faltar e não me justificar, a lei permite, então, que seja descontado. Resumindo, então, gente, o descanso semanal remunerado, ele realmente só é pago para quem perfazer as 44 horas semanais. No caso, né, de quem faz 220 horas. Faltou, não justificou, perde o DSR.